brevemente apresentar-me. Sou Nuno Guimarães, sou o presidente da direção do capítulo português. Estou a falar português porque acredito que o Andrea e o David percebem um pouco o que eu digo. Ok? Confirma-se? Andrea, está aí também? Confirma. Confirma, ótimo. Então não tenho que mudar para inglês. Boa tarde. Eu deveria estar aí convosco para abrir esta sessão, mas o Covid é o que é e nós estamos outra vez com uma vaga importante de Covid e, portanto, eu estou aqui com 3 dias de gestão e, portanto, vou praticamente a única coisa é dar-vos as boas-vindas. Vou gerir aqui as entradas dos participantes no evento e vou passar a palavra diretamente à nossa PDSI, não é verdade? Olá, boa tarde. Gostaria de... por antigos membros da equipa de missão. Nada? Preciso de 2? Ok. Foi fundada por antigos membros da equipa de missão para a Sociedade da Informação e esta missão foi criada por volta de 1995 pelo então Ministro da Ciência e Tecnologia, o professor Mariano Gago. E isto significa que a PDSI completou 20 anos o ano passado. 20 anos é um ápice, mas é muito tempo. E continuamos a percorrer o nosso percurso e cada vez mais a PDSI é conhecida pelo seu contributo, pelo decisivo para o desenvolvimento de uma sociedade de informação inclusiva, participativa e segura, promovendo um desenvolvimento económico e social com impacto em todos os cidadãos. Faz parte da nossa missão, faz parte dos nossos estatutos e assim temos percorrido estes 20 anos. E estamos aqui. A PDSI destaca-se pela sua capacidade de intervenção independente, por ser uma plataforma agregadora de debates para o desenvolvimento da sociedade da informação, contribuindo para a formulação de políticas públicas através de projetos, de estudos, de pareceres técnicos e também por criar oportunidades de debate e cooperação entre vários associados, várias instituições, parceiros, redes de especialistas e facilitando novas abordagens em desafios atuais e futuros e promovendo a inclusão dos cidadãos das pequenas empresas e do terceiro setor. Exatamente esta frase aplica-se muito bem ao que nos junta hoje e a PDSI está a trabalhar hoje com a ISOC e associamos-nos a todas as associações com quem temos uma semelhança de ADN e, portanto, temos causas que queremos apresentar e debater e discutir em conjunto. Eu gostaria de, neste contexto, a PDSI, portanto, coorganiza esta conferência em formato presencial e remoto, com a ISOC, o capítulo português da Internet Society, sobre o título o tema, o assunto que nos junta a todos e que nos preocupa, a internet e geopolítica, global, universal e aberta, é possível ou não?
portanto temos uma pergunta e isso é o que nos vai juntar aqui. Agradeço a presença de todos, tanto na sala como remotamente, e com um agradecimento muito especial aos nossos oradores que aceitaram este desafio. Desejo-vos uma sessão muito esclarecedora e sobre estes temas que nos preocupam tanto hoje em dia. E uma vez mais, muito obrigado a todos vós. Muito obrigado. Professora Carla Oliveira, reitora da Universidade Aberta, posso pedir umas breves mensagens de boas-vindas? Claro que sim, claro que tenho 2 ou 3 palavras para dizer. É um enorme prazer acolher este evento organizado, como já foi aqui referido, em uma co-organização da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação e da Internet Society, sobre um tema tão atual e que surge precisamente também tendo como pano de fundo todas estas questões e o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e em cujo contexto surge também este termo do splint internet. Tenho muita pena que não esteja aqui o Nuno, que conheço e é também um amigo, tenho muita pena que aqueles que aqui em sala e os que nos estão a acompanhar, que já são bastantes, em particular os oradores convidados que irão seguramente com as suas comunicações e com aquilo que têm para nos dizer, lançar um debate profícuo sobre estas questões de natureza geopolítica e o seu impacto também na liberdade da internet, promovendo e garantindo tais das pessoas. Será uma sessão bastante esclarecedora e interativa, e mais uma vez muitíssimo obrigada ao professor Legato, ao Andrea Becali, David Herédia e também Vítor Ângelo, que se disponibilizaram a participar nesta sessão. E é um gosto acolher aqui nesta casa, na Universidade Aberta, que trabalha exclusivamente. Acho que faz todo o sentido e estamos no sítio certo. Muito obrigada. Ora, muito obrigado. Portanto, dadas as mensagens da APDSI e da Universidade Aberta, o capítulo português da Internet Society sente-se também estando diretamente envolvido no tema. Eu vou-me poupar a muitas apresentações e vou simplesmente explicar o que é qual é que é o mapa desta sessão. A primeira apresentação será do Andrea Becali, da ICANN, o que para a generalidade das pessoas, talvez saibam, talvez não, mas é no fundo a gestora dos domínios e dos endereços da internet, simplificando. Portanto, é quem tem os endereços das várias entidades, que gera os seus domínios e que foi colocada perante a pressão recente relacionada com a guerra da Ucrânia de desligar ou não desligar determinados países ou, no fundo, separar a internet ou não. Nesse contexto, o David Frauci Herédia é um membro muito ativo na Internet Society e irá explicar qual é a posição que a Internet Society tomou relativamente a essas tentativas, desejos, vontades de divisão. O professor Legato Martins irá falar talvez da split internet, ou seja, da internet partida de facto, e esse é um dos temas que também nós queremos trazer aqui. Somos, por princípio,
e no princípio, contra a partição da internet em várias zonas, mas há realidades do desenvolvimento tecnológico e económico e até outras realidades que podemos debater mais à frente que colocam esse desafio. E o Vítor Ângelo, que também se juntou a nós e vai dar, no fundo, uma perspectiva, esperamos nós, estamos convencidos que sim, mais global ou mais vista das Nações Unidas, que é a entidade com quem ele tem mais contacto e mais experiência. Não diretamente relacionada com a internet, mas a internet não é uma realidade isolada e, portanto, digamos que do topo das organizações internacionais, que serão as Nações Unidas, para que reflexo é que os hábitos e as práticas das Nações Unidas podem ter na organização deste espaço digital que, no fundo, está suportado na internet. Este é o mapa das apresentações, para vocês terem todos uma visão para onde é que estamos a caminhar, e depois, quando chegarmos ao fim, passaremos ao debate. Portanto, imaginem, pensem já em muitas perguntas. Nós, tendo em conta que temos 42 pessoas aqui online e não sei quantas estão na sala, quer dizer que eventualmente teremos que fazer algumas perguntas pelo chat. Portanto, se tiverem alguma ideia disso, enviem-me, que eu tratarei de moderar essas perguntas. Moderar sem censurar, como é evidente. Bom, então, se calhar ia já passar a palavra ao nosso primeiro orador, o André. Peço algum cuidado porque nas intervenções anteriores houve uns segundos que ficámos sem microfone. Pelo menos eu fiquei. Não sei se... Estamos prontos para começar, André? Ok. Ok. Não é preciso falarem em português, não é? Sim, vamos tentar falar português. Mas não é necessário, é? Português bastante italianizado, mas espero que funcione. Em caso vou passar em inglês, se não consigo. Na verdade, preparei tudo em inglês, porque o meu cérebro já está acostumado a trabalhar em inglês e é uma pena na verdade. Mas vou tentar fazer em português. Esse é um tema muito interessante, importante, enorme. Poderia estar aqui até amanhã, não sei quanto tempo tens comigo, mas vou tentar ser o mais conciso para depois ter um debate convosco. Quero agradecer primeiramente ao José que me convidou, ao Nuno, o prazer de conhecer a Nuno de forma virtual, a reitora, onde está a reitora? Já foi, e a presidenta. Obrigado por estar aqui convosco. Então, antes de começar com um pouco da história da ICANN, acho que isso seria interessante, mas deixamos um pouco ao lado. Vou fazer um pequeno resumo do que aconteceu em finais de fevereiro. E lembro de uma frase que acho que foi de Lenin, mas não é seguro que era Lenin, que dizia: há décadas que não se passa nada e há dias em que acontecem décadas. E acho que todos nós vimos no final de fevereiro isso acontecer. No dia 24 de fevereiro, o que todos nós pensamos era só uma memória histórica, uma guerra no nosso continente, voltou a ser realidade. Nesses dias, nós estávamos de viagem para Barcelona, pelo primeiro evento depois do Covid, internacional global, um evento anual em Barcelona sobre comunicações móveis, Mobile World Congress, e a guerra começou. Já tínhamos
que pensar que vamos a fazer, vamos a participar ou menos. Sabes, nesses dias ninguém sabia o que estava acontecendo. Decidimos viajar para Barcelona. Fomos ali com o chefe, o CEO da ICANN, que viajou diretamente de Los Angeles pela primeira vez em 2 anos, que cruzou o Atlântico para voltar à Europa. Tínhamos muitas reuniões marcadas a nível bilateral. Entre estas reuniões, tínhamos também marcado uma reunião com o ministro de mass media da Rússia, que cancelou. Decidiu não participar. Mas a essa reunião com o ministro da Rússia era uma reunião já bastante difícil de antes, porque mesmo antes que a guerra começou no dia 24, em diferentes âmbitos internacionais, sobretudo em Nações Unidas, no organismo das Nações Unidas que coordena todas as telecomunicações globais, que chama-se ITU, International Telecommunication Union, tive várias propostas da Federação Russa em termos de governança da internet do nível técnico. E propostas técnicas, propostas que aparentemente eram para melhorar o funcionamento do internet. Depois temos que ver o que é que significa melhorar e o que é que consideramos como internet. Mas, na verdade, muitas dessas iniciativas são puxadas para um interesse geopolítico, não? Sobre o controle na internet. Então, essa reunião não aconteceu, fizemos várias reuniões. O dia 28 de fevereiro, estávamos ali em Barcelona. Eu lembro estar sentado na frente do CEO, preparando uma dessas reuniões bilaterais, e de repente o CEO controla o telemóvel e uma pessoa muito correta, muito reservada, sueco, e de repente, desculpa para a mala palavra, começa a dizer, oh shit. Eu fiquei um pouco... O que aconteceu? E effettivamente tinha recebido essa carta pelo vice-ministro da Ucrânia, Fodorov. Nessa carta pedia a ICANN, agora vou simplificar, mas como é que fala em português? Tirar? Sim, expulsar a Rússia, no, do sistema do DNS. E isso é uma coisa que desde o começo da ICANN, então desde 1998, quando este organismo foi construído, é uma coisa que sempre ficou um pouco no aire, não? Será que será possível para a ICANN ou para qualquer organismo fazer uma coisa parecida, não? Expulsar um país da internet, não? E sobre isso foram escritos muitos livros, mesmo foram convidados eventos internacionais enormes na ITU. Eu lembro, não sei se em 2012, no Wigit, bom, coisas técnicas ali. Mas nunca isso estava tão evidente como nesse dia, no dia 28 de fevereiro. Não era a primeira vez, mas acho que era a primeira vez que acontecia em uns dias onde décadas acontecem. Eram os dias em que os bancos da Rússia foram tirados do sistema SWIFT. Eram dias onde sanções a oligarcas e barcos multimilionários eram sequestrados à Rússia. Então, eram dias em que coisas que nunca pensavas fossem possíveis estavam acontecendo. Na história da ICANN, como estava dizendo, não era a primeira vez, já recebemos requerimentos parecidos na guerra em Líbia, no Iraque, no Afeganistão, mas nunca num marco geopolítico tão complicado, não?
a ICANN tardou 3 dias a responder, e foram 3 dias muito complicados na interna da ICANN sobre como responder, porque, claro, tem outra, sabes, não sei como dizer em português, há coisas que nunca farias no âmbito normal, mas quando o âmbito não é normal, as coisas que nunca faria, talvez mudam de sentido. Então, no momento em que sanções contra um país eram promulgadas pela União Europeia, pelos Estados Unidos, a ICANN sentiu essa pressão, não? Mas, afinal, respondeu com uma carta que eu trouxe aqui, mas pode ser encontrada na internet, obviamente. E a carta tem demorou 3 dias a ser escrita essa carta, com muitos cuidado em cada palavra, mas a carta tem umas passagens importantes. O primeiro é que a ICANN não tem esse poder. E isso para muitos é uma surpresa e para outros é uma desilusão, mas não é isso um ponto débil da ICANN ou um ponto débil da internet. O feito que ninguém tem esse poder é efetivamente na força da internet. Então, a nossa resposta ao vice-ministro da Ucrânia é que nós estamos perto do que está acontecendo, entendemos o sofrimento, entendemos a brutalidade do que está acontecendo, mas sem nem entrar sobre o efeito positivo ou negativo dessa ação de tirar a Rússia da internet, o primeiro ponto, o ponto mais importante, é que nós não podemos fazer isso. E o feito que ninguém pode fazer isso, acho que é a força desse sistema de internet. O vice-ministro entendeu isso, respondeu privatamente esta vez na ICANN, dizendo entendo isso, e depois, de forma como, bom, a ICANN, de forma, falamos assim, mais privada, mas é público, como é que fala? Pledge? Bom, fiz uma doação a toda a comunidade técnica da Ucrânia, aos gestores dos .ua da Ucrânia, de $1 milhão de dólares, não? E estamos ajudando a ele. Sim, fez uma doação. Então, o que é que acontece aqui? Essa é só uma pequena história do que aconteceu no final de fevereiro. O que acontece é que hoje em dia, em 20 anos que mais ou menos conhecemos a internet como utilizamos hoje, há 5,5 bilhões de utilizadores da internet. Nunca na história da humanidade tive uma forma de comunicação tão grande e tão inclusiva. É uma comunidade global, com vários... Podemos discutir aqui sobre o que significa comunidade global ou menos, mas efetivamente é uma comunidade que nunca existiu na história. Mas esses 5,5 bilhões de seres humanos que estão na internet utilizam línguas diferentes, idiomas diferentes, alfabetos diferentes, utilizam serviços diferentes, utilizam... tem milhares de diferenças. Já veremos quanto dessas diferenças, na verdade, partem a eles ou menos. Mas a única coisa que junta todo mundo a uma cola é esse sistema do DNS, do Domain Name System. Agora, não quero entrar na parte mais técnica, mas sem o DNS, a internet ficaria sendo milhares de redes independentes que não conseguem comunicar com uma outra. Então, se tens milhares de redes independentes que não comunicam com uma outra, não tens internet. E esse conceito é um conceito que, desde quando foi criado, nunca
nunca juntou-se com um conceito muito bem radicado na Europa, porque aqui é que nasceu, que é um conceito de Westfália, em latim chama-se de cuius regio eius religio, de sistemas de soberanias. Estes são os meus confinos, estes são o meu governo, é aqui onde eu faço as regras. Não? Na internet isto não funciona assim. É um sistema diferente e durante estes 20 anos acho que os dois sistemas conviveram. Mas hoje vemos que esta convivência é cada vez mais complicada. Cada vez mais complicada e não sei, podemos discutir por quais razões, mas mesmo países, grupos de países como a União Europeia, com fundamentos democráticos, com declarações basadas sobre os direitos humanos, começam a pensar que mesmo esse sistema, esta cola única, tenha que ser de uma forma governada, controlada, para um bem superior. Não? E aqui é onde entramos, nesta área cinzenta, onde talvez que temos princípios claros que queremos defender, mas não temos muito claramente como funciona a internet. Então, quando tentamos cruzar as duas coisas, ali acontece o risco mais, cada vez mais possível, de fragmentação. Não? Eu, pessoalmente, acho que esses últimos 20 anos que passamos de uma internet, e já os primeiros anos que eu comecei a utilizar a internet são muito diferentes de hoje em dia. Foram anos muito felizes de uma forma, mas nada garantiza que os próximos 20 anos sejam assim. E temos essa tendência em ter como assumido que a internet funciona assim, que essa cola funciona assim, que originou de uma forma que, sim, um pouco oscura, de uns engenheiros que desenvolveram esta tecnologia, mas nunca pensamos nisso. Na verdade, cada dia, cada vez que abrimos o nosso computador, o nosso telemóvel, e queremos enviar uma mensagem, queremos abrir uma página web, estamos utilizando esse sistema do DNS. Não? E cada vez mais, e do IP numbers, Internet Protocols numbers. Mas acho que IP numbers é uma parte um pouco menos importante nesse âmbito. Então, o que acontece? Que, como antes da guerra, Rússia apresentava em âmbito das Nações Unidas formas para restabelecer sua soberania completa na internet, a China fez uma proposta de um new IP model que está conectado com a tecnologia 5G para continuar a evoluir a internet, mas que na verdade também tem um efeito de fragmentação. E o que acontece? Que a União Europeia tirou pelo mesmo sentido. Atualmente tem várias iniciativas da União Europeia. Primariamente começou uns anos atrás, em 2018, acho que era 25 de maio de 2018 com o RGDP, mas há outras iniciativas como o Digital Services Act, Digital Markets Act, Network Information Security 2, todas que têm um objetivo muito nobre de segurizar os nossos direitos, de proteger as nossas atividades na internet, mas que estão concebidas num momento de estresse geopolítico em que querem mudar a forma em que o DNS funciona, ou se não querem, podem impactar como o DNS funciona. Então, e isso
è una cosa che è molto pratica a tal ponto que uns dias atrás, eu mesmo que na ICANN não sou o chefe, mas recebi uma chamada para um país, Moldova, que está ao lado da Ucrânia, que tem medo que seja envolvida nessa guerra, porque a Moldova, uns contatos que tenho na Moldova que me ligaram dizendo, olha, Andrea, temos o governo da Moldova que está preparando uma lei para limitar a propaganda russófona na Moldova. Aqui temos já um problema de uma região, a Transnistria, que foi ocupada pela Rússia e tem 15.000 militares russos na Transnistria, são completamente independentes, não são reconhecidos por ninguém, mas agora, como atacaram a Ucrânia, temos medo que cheguem aqui, então o governo tem muita propaganda russa, quer bloquear isso, e o governo, o que quer fazer? Quer fazer uma lei para controlar todos os que registram um sítio web. E queres fazer essa lei e podes falar com eles para explicar como funciona. Eu, sinceramente, quando tive esta chamada, eu mesmo senti esse problema, ou seja, entendia que a ideia era muito nobre e que fazia todo o sentido, mas a forma de fazer era muito perigosa. Nesse caso era pedir ao registro de Moldova de entregar uma lista de quem registra um sítio web, de dar nome e apelido, de estar todo registrado e aprovado para um comitê governativo, não? Mas o que acontece aqui é que se não sabemos bem como é que funciona esse sistema do DNS, mesmo querendo conseguir objetivos muito nobres, passamos pelo risco de comprometer de forma importante a única coisa que hoje em dia ainda fica na internet única, não? E mesmo chegando ao ponto de pedir à ICANN de tirar um país fora da internet. Então, nós não podemos tirar essas soluções, não podemos ser uma arma para isso, mas reconhecemos que aqui umas tensões que sempre existiram, mas agora chegaram a um ponto quase de fratura, não? Então, é importante ainda mais, acho que isso um pouco ajudou a ICANN a perceber como funciona esse sistema, a perceber qual é a forma de criar as políticas do DNS, que são bastante diferentes. Tem um sistema bottom-up, de baixo para cima, de consenso, sem votações, são sistemas que têm as suas limitações, não? Um sistema multi-stakeholder se chama-se, mas que até agora funcionaram. Talvez tem que ser melhorada, tem que ser ampliada, mas seguramente tirar e actuar dessa forma tradicional, como eu dizia antes, da westfaliana, dizer eu faço as minhas regras aqui, significa parar, acabar de uma vez com a internet como temos conhecido. Então, acho que esgotei os meus 15 minutos, sim, de 4 minutos mais. Vou parar aqui, depois podemos entrar mais nos detalhes no debate, mas outra vez mais agradeço para essa oportunidade e fico com interesse a ouvir os próximos ponentes. Obrigado. Muito obrigado, Andrea. Eu vou entrar aqui remotamente. Eu imagino que todos os participantes falem português, mas vou passar a palavra já ao David Frauci, que falará um pouco portunhol, não é? Falo, mas vou falar em inglês.
Muito bem, estás à Eu vontade. preparei o material em inglês, mas Ok, fico grato pelo convite para estar hoje aqui, mas sim, vou falar em inglês. força. So, I'm David Frauci, and I'm based in Brussels, and I'm Director for Government Affairs. What I do here is I follow EU policy, and I think this is a very timely debate, and I very much thank the Portuguese chapter of the Internet Society in organizing. So you may know that the Internet Society works to promote and protect an Internet that is open, globally connected, trustworthy, and secure. So this is not, we don't do this because it's a nice, catchy slogan. We do it because there is evidence that the Internet has enabled human collaboration and innovation and has helped economies grow and improve education and improve employment. And we've all have examples of how the Internet has helped us keep connected, and our economy is running during the COVID pandemics. However, government, businesses, and organizations worldwide are increasingly making decisions that can undermine the way the Internet works. Andrea made some explanations of how Internet works, and some of the policies that are on the table right now. And one of the worst situations is that these policymakers or these business organizations, they might not know they are taking decisions that can break the Internet, and it is important that they open their eyes. So if we don't protect the Internet, this will eventually result in what we call the splinternet. What is the splinternet? I searched for the Portuguese word for splinter. It's cavaco, right? It's aquellos pedazos de madeira que resultan de una trituración. I think this describes very well what the splinternet would be. It is the opposite of networks that are connected together. It is the idea that this open, globally connected, it breaks into a collection of isolated networks that are controlled, each of them by governments or by corporations. So this is not only an issue launched by governments far away or governments in developing countries or autocrat governments, but it's also happening in large corporations. So if it happens, the splinternet would destroy decades of our efforts in global connectivity. And the many networks that Andrea mentioned, there are thousands working together, they would not be building the Internet anymore. And what would this mean in reality? It will change our daily experiences, and it will also restrict who can access and who can contribute to the global resource. And of course, it would also have devastating consequences on trade, on the economies, on education, and access to news, and access to information, on humanitarian efforts. But what are the real consequences on the experience online? You can take a look at it in many ways. Imagine a jurisdiction where Google is not allowed. So the only available search engine is a local one that only displays the results that the government approves. Or that you are visiting a country and you want to access Wikipedia to look at a certain entry, but the entries there, they look almost the same, but they have been censored, that they have been adapted to local requirements. Or imagine that you are the owner of a website and you realize that you don't have any traffic from a given country. Perhaps that's because potential customers to your website need to pay to access to your site, or they have to pay their provider so they can see it. And this is an issue that we are discussing very much now in Europe, in Brussels. So yeah, in the splinternet, weird things happen. You travel and then you find that your app to share photos is not working because it does not comply with local regulations about content sharing. So it's not only about physically cutting the cables. It's also about setting up regulations that change the way things can be done and experience online.
So to understand the difference between the internet and the splinternet, it is important to know what makes the internet in the first place. So what the internet needs to exist. At the Internet Society, we have identified 5 critical properties that a network must have to be considered part of the internet. So that would be the following 5. It is an accessible infrastructure with a common protocol, and this enables us to collaborate across the world without the national borders. It is an open architecture of interoperable and reusable building blocks. This keeps the internet simple. This allows to build new features, new services, and new apps quickly on top of it. It has a decentralized management and a single distributed routing system, which helps the network grow and evolve and ensures that the data travels from one point to another using the most efficient routes. It has common global identifiers, and this is the property that makes sure that we can get the correct destination online, whether it's a website or the work server when you are working remotely from home. And finally, it's a network that is technology neutral, and it's built on a general purpose idea. So this means that it can evolve to support new ideas. So if these properties are there, then we have a network that can be considered the internet. But what happens on a situation of a splinternet? We have these isolated networks that are no longer bound together by these 5 properties. The networks might anyway continue having the same names and the same protocols as the global internet, but then it would be governments or corporations that would act as gatekeepers for what internet users can do, can see, and the content they can access on these networks. And this is the real risk. So what can cause a splinternet? I would like to talk about internet shutdowns when a government tries to disconnect the networks within its geographical borders. It has consequences for the citizens. And I'd like to copy on the chat here our link to our Pulse platform, which monitors on real-time shutdowns so that everybody can look about what's going on. Then another cause of the splinternet is politicized decisions about internet access and also the infrastructure. We see that governments and businesses are increasingly making politically motivated decisions that can disconnect networks. Andrea just explained how Ukraine sent a formal letter to request ICANN to take action against Russia. And only last week, there was a similar request from the digital minister in Ukraine requesting Cloudflare to stop providing services in Africa, in Russia, as a retaliation to the war. At the Internet Society, we think that politicization of the management of the internet can set a dangerous precedent, and this can sparkle similar actions worldwide, and we need to avoid this situation. And then finally, we have also policies and business decisions that don't protect the internet. As I said, governments and corporations are taking decisions that can disrupt networks. And perhaps a single decision does not cause a global splinternet. But we need to keep an eye on all these proposals, because one by one they can contribute to the expansion of the splinternet. And Andrea mentioned some of the policies that are being developed in Brussels, some that are already in place, like the GDPR. It's not only promoted, the splinternet is not only promoted by authoritarian countries. Even with good intention, even with good faith, policymakers in democratic countries contribute, and he mentioned a few, but he did not mention the DNS for EU infrastructure project,
which is also one that can lead to a split internet, at least a different way of doing things here in Europe. And yes, I've talked about the power of corporations, and perhaps we can debate it later with the audience, but aren't the walled gardens of certain service providers some sort of split internet? I'll leave it there. And then I'm making now, just to finalize, a few recommendations of how to protect the open, globally connected, secure, and trustworthy internet that we want. Looking at recent geopolitical events, which is part of the title of today's session, we must make sure that national and international policies and sanction regimes do not restrict the operations that support access to the internet, especially telecommunication services that give access to citizens. And it's a good news, the carve-out proposed by the US and the EU and the G7. It's a great step in this direction. But also we need to encourage businesses and organizations that support internet infrastructure to avoid decisions to exit countries for political reasons. And we are seeing this kind of decisions with regards to Russia. And more importantly, we need to conduct internet impact assessments to ensure that policies do not weaken the internet. I've spoken about those 5 properties earlier. Some of those of you that are familiar to the Internet Society know that we have an impact assessment toolkit, and it is based on those 5 properties that I mentioned before. It is a tool that allows to determine whether a policy proposal affects the internet in a negative way, how to identify these harms. And I think it is important that every time there is a public policy draft, that policymakers take this lens to look at it, just to ensure that there is no harm doing on the internet. I'm going to copy here on the chat also a link that explains more about this concept of the Internet Impact Assessment Toolkit. I'm finishing here. Thank you. Thank you, David. Glad that we are all online now. And I'm going to pass the floor to José Elgato. Desculpa, fiquei no teu inglês. Vou passar a palavra ao Gato. Estar à vontade. Quando quiseres que eu passe os slides da vida. Quando isso? Boa tarde a todos. Não vou agradecer por estar aqui presente na medida em que eu me, de alguma forma, convidei. Fiz parte da organização, portanto, não, de alguma forma me autoconvidei, mas desde já agradeço também em meu nome pessoal agradeço os restantes participantes por terem ajudado a organização a meter isto de pé. Bom, eu acho que nós estamos num daqueles momentos em que, por um lado, é evidente que a humanidade enfrenta desafios que requerem soluções globais, como os problemas relacionados com as alterações climáticas, com a fome, com a guerra, com isso tudo, não é? Portanto, requerem uma capacidade de comunicação global que, inegavelmente, a internet pode desempenhar esse papel. Ao mesmo tempo, também, como é óbvio, nós estamos naqueles momentos em que é um momento bíblico, não é? Em que os judeus se revoltam contra os homens e fazem uma torre de Babel, não é? Em que tentam que a gente não se entenda, digamos assim. Bom, ultrapassando um pouco as metáforas, parece ser muito importante
de facto, que nós tenhamos alguma capacidade, nós todos coletitivamente, de manter os canais abertos, digamos assim. E a internet é, por excelência, um instrumento que mantém os canais abertos, digamos assim, ou permite manter os canais abertos. Há um conjunto de questões, de gestão da internet que, felizmente, até agora têm sido arredadas têm-se conseguido ficar um pouco isoladas da geopolítica, como a gestão do DNS, a gestão dos protocolos e das normas, permite à rede ser uma rede única, mas de facto as tensões geopolíticas são uma realidade e portanto, digamos, as coisas são como são. A minha intervenção é, eu não tenho soluções, os apelos certos foram feitos, mas gostava, apesar de tudo, que nos compenetrássemos um pouco de uma realidade que é, a internet não é tão uniforme como às vezes nós julgamos e digamos, não há nada como conhecer o problema para tentar atacá-lo numa melhor base, digamos assim. E por isso eu vou falar um pouco daquilo que são hoje em dia as diferentes internets que existem e alguns problemas geopolíticos que se refletem também na internet de forma específica e que são problemas reais que têm que se calhar ser encarados. Uma primeira coisa que eu acho que é importante nós termos em consideração é que, na verdade, neste momento existem pelo menos duas internets. A internet chinesa não tem nada a ver com a outra internet. De facto, mantém em comum o DNS e os protocolos, mas é a única coisa que é comum, porque o Estado chinês, na internet, como em muitas outras coisas, desenhou uma entrada da China na internet que é uma entrada pensada de forma específica, que é, primeiro, é necessário garantir o controle total do Estado chinês, portanto do PCC, sobre a internet, e segundo, portanto, a internet chinesa é isolada, sempre foi definida como sendo isolada do resto do mundo, e por outro lado também há um objetivo importante que é, no nosso mercado ninguém entra. E portanto a internet chinesa foi definida de uma maneira que, digamos, tem uma barreira à volta, portanto aquilo que passa de um lado para o outro é pouco e é controlado, e do lado de lá existe uma internet completa em que os chineses não sentem necessidade o comum dos chineses não sente necessidade de aceder à internet global, porque têm todos os serviços que existem na internet global na sua versão chinesa. E isso até é uma das razões pelas quais só há dois tipos de gigantes na internet, os americanos e os chineses. Porque essa política do Estado chinês tornou possível a independência económica da internet chinesa. Isso é uma realidade, tem que se olhar para a coisa e chamar, digamos, os bois pelos nomes, como se costuma dizer. Portanto, a internet chinesa não é a internet, o e-mail não passa de um lado para o outro, os sites não podem ser acedidos, só com truques é que se passa por cima. O povo normal chinês e nós, utilizadores normais, também não penetramos na internet chinesa. Então, mas porquê é que a China está na internet? Bom, a China está na internet porque há uma coisa que é aquilo que nos salva a todos. É que nós queremos vender coisas uns aos outros. Okay? E, portanto, a China tem necessidade de vender coisas ao Ocidente, tem necessidade de ter relações económicas com o Ocidente e, portanto, a internet não é uma internet completamente separada, mercê desse apelo também, digamos assim. Esta, portanto, é uma internet que é completamente separada da internet normal. A ICANN não consegue dizer nada à China, nem a China quer saber da ICANN para nada. Ok, mantém o domínio e isso tudo, portanto, porque também quer que haja, digamos, essas relações comerciais. A outra internet diferente é uma internet só de tentativa, que é a internet russa. Portanto, quer a gente queira, quer não, há muita coisa na política russa que é digamos, decidida por uma questão que é o mundo quer atacar-nos, o Ocidente quer atacar-nos. Portanto, isso faz parte da psicose do Estado russo
E, portanto, durante vários anos, não é? Eu creio que recentemente não, mas durante vários anos, a Rússia fez todos os possíveis para arranjar maneira de controlar a sua internet. Simplesmente há uma diferença, é que a Rússia não é a China e como não pensou isso logo desde o princípio, a internet russa já era tão interligada com a internet convencional que agora, digamos assim, a China, para se pôr à parte, vai cortar os serviços aos seus cidadãos, não é? E pode fazê-lo durante este período de guerra, porque é justificado para a guerra, mas de uma forma geral é mais complicado. Enquanto que a China não tem esse problema, porque a China desenvolveu internamente os seus serviços, ou seja, os cidadãos chineses não sentem falta da internet global. No caso da Rússia é diferente. Houve várias tentativas da Rússia para interferir na governação da internet em nome da sua soberania nacional. De forma geral, não teve êxito. Penso que corretamente, digamos, conseguiu-se evitar certo tipo de ações que levariam, sobretudo no caso do sistema do DNS, a uma desgraça completa. Mas, portanto, a psicose do nosso Ocidente, ou em particular os Estados Unidos, que querem nos atacar, levou-os a desenvolver uma série, quer de legislação, quer de medidas técnicas, que eu acredito que lhes permite ter uma internet independente, momentaneamente, que seria certamente de segunda classe, muito de segunda classe, digamos assim. Neste momento em que há a guerra, portanto, eles estão a invocar a guerra para, de facto, cortaram o acesso aos serviços informativos e às redes do Ocidente, e a verdade também é que houve países do Ocidente também que cortaram acesso às redes russas, e houve palermices como tentativa de que agora nós somos todos crianças e não podemos ver a Russia Today ou não sei quem, não sei o que mais. Quer dizer, pronto, do lado de cá também não, digamos, não há isenção de críticas desse ponto de vista, digamos assim. Estas são as duas grandes internets que se tentam separar, digamos assim, não sabemos, quer dizer, pelo menos a russa não sabemos como é que vai evoluir, mas há outras internets também. Porque a realidade é, praticamente todos os países que são autocracias no mundo, que são ditaduras, têm a sua própria internet. Por exemplo concreto, Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um Estado que, pronto, é uma ditadura dinástica do Médio Oriente, desculpem, da Idade Média, não é, digamos assim, com uma visão religiosa do mundo, etc. Portanto, o que é que significa isso? Significa que na Arábia Saudita qualquer site pornográfico, qualquer site que defenda a emancipação da mulher, qualquer site que defenda a religião não oficial do Estado está cortado. Não é acessível, digamos assim. Este é um caso extremo, digamos assim, não é acessível. Por outro lado, existe um controlo grande sobre as redes sociais, de forma também a fazer aquilo que um Estado ditatorial faz, que é evitar opiniões contrárias. Pronto, digamos assim. Este é um caso extremo que existe, digamos, em muitos Estados, não é? Existem muitos Estados, mas existem, digamos, variantes menos agressivas e, no fundo, a gente pode ir ao outro extremo e dizer assim, bom, se nós cortamos o acesso a certos sites por ordem judicial, digamos assim, é um pouco também limitar a internet, só que aí, digamos assim, temos a razão da justiça, não é? Temos leis, temos um organismo independente que é o Poder Judicial que toma a decisão de dizer isto não deve estar acessível, etc. Digamos assim. Parece ser a maneira mais correta de lidar com esses, digamos, censuras, não é? É defini-las no quadro de um Estado de Direito. Mas, se pusesse aí o primeiro slide de todos, o Nuno. Esse aí, esse segundo. Isto é uma análise pela Freedom House da liberdade na internet. Não é? A verde estão os países onde é claro que não existe, digamos,
um corte extrajudicial do acesso à internet, a vermelho, a roxo, creio eu, aquela cor. Então, aqueles onde é claro que existe. Os cinzentos, como nós, são os países os quais eles não tinham informação, portanto não pintam, e depois os amarelos é onde a internet é como eu dizer, é limitada de alguma forma. Mas reparem, a verde está sensivelmente 10% da humanidade. A realidade é essa. Os países da NATO, mais o Oriente, mais o Extremo Oriente, a Austrália, Japão, mais meia dúzia de países do Ocidente, todos juntos são 10% da humanidade. Apesar de serem 45% ou cerca de 50% do PIB, o que também é uma coisa para refletir, digamos assim. Além disso, são 65% das despesas militares. Mas pronto, esta é a realidade do mundo. Na maior parte da internet mundial existem tendências de limitação do acesso. Porquê? Porque a internet substitui hoje em dia os meios de informação, os mass media e digamos, os Estados não abdicam, não é? Do controle sobre os mass media. Esta é a realidade, nós temos que encarar isto de frente. Tem que chamar os bois pelos nomes. Já agora, dentro finalmente dos outros aspectos geopolíticos, Nuno, já agora pedi passar ao slide seguinte, por favor. Bom, não, é o anterior, pronto. Isto que está aqui é um bocado uma visão do que é o mercado mundial de serviços de internet. Pronto, os serviços de pesquisa, as redes sociais, a publicidade ligada à internet, os serviços cloud, correio eletrónico, os serviços de segurança, distribuição de conteúdos, depois o software dos browsers, sistemas de operação, etc. E o que é que está à direita? O que está à direita é quais são as empresas que dominam esses mercados, digamos assim. E, portanto, a pesquisa é dominada 92% pela Google, as redes sociais 75% pela Meta Facebook, os outros não são quase nada. A publicidade, se juntar o Facebook e a Google, representam 70% da publicidade mundial, e depois o que é que aparece a seguir? A seguir aparecem os gigantes chineses que controlam a publicidade no Estado chinês, porque se não controlassem a publicidade do Estado chinês, não figuravam aqui. Se a China não controlasse a sua internet, não figuravam aqui. Porquê? Porque a internet tem esse problema também. E o problema que tem é o efeito rede, que se costuma chamar também muitas vezes o the winner takes it all. Ou seja, quem ganhar fica com tudo, o maior fica com tudo. E isso conduz à monopolização. Os serviços de internet estão praticamente todos monopolizados. Em torno de 3 ou 4 empresas no Ocidente, ou 5 ou 6, e estão monopolizados em torno de 3 empresas na China. Portanto, as duas grandes internets estão monopolizadas, uma pelos gigantes chineses no mercado chinês e a outra fora disso. Se nós aqui quisermos procurar a maior empresa nestes mercados europeia, eu creio que aparece no mercado da cloud, aparece a OVH, que é a maior empresa de cloud europeia, para aí em 30º lugar no mundo inteiro, digamos assim. Portanto, tudo o que é content distribution, os browsers, o software, etc., são controlados por empresas americanas neste sistema. Isto também é geopolítica, digamos assim, pronto. Porque uma questão aqui fundamental é a seguinte: não sei se vocês se lembram de quando a Microsoft foi acusada de ser um monopólio que tentou destruir o mercado dos browsers com o seu Internet Explorer, não é? Combateu o Netscape, porque ofereceu... E, portanto, nos Estados Unidos havia consciência de que, de facto, estava perante um monopólio, basicamente. O problema todo para os Estados Unidos é que atacar os monopólios do petróleo e dos caminhos de ferro no início do século XX foi fácil porque era um problema doméstico. Hoje em dia, digamos, a sociedade americana atacar os monopólios americanos significa
ter um impacto enorme sobre a posição destes monopólios no mundo inteiro. E, portanto, não vai acontecer nada. Na minha opinião, digamos assim. Eu não sou um perito em geopolítica. E para vocês terem noção do desequilíbrio de poder que aqui está, digamos assim, Nuno, passa lá ao slide seguinte. Está aqui a valorização bolsista das maiores 10 ou 12, das maiores 10 ou 12 empresas do mundo, digamos assim, em termos de valorização bolsista, que é pronto, não sei o que é que isso quer dizer, mas quer dizer pelo menos aquilo que os acionistas acham que é a expectativa de ganhos futuros. Se a expectativa de ganhos futuros, eles estão numa posição boa para ganhar futuro, não é? Portanto, estão a ver aqui o que é que aparece. Aparecem praticamente destas empresas, há 8 ou 9 empresas, ou cerca de 8, que estão ligadas aos serviços da internet, com as maiores valorizações mundiais. Digamos assim, aquelas que não são americanas são chinesas, novamente, por causa do que significa. Portanto, digamos assim, nós quando, portanto, temos que discutir isso tudo, eu não estou a encontrar nem soluções, nem apenas, estou a dizer apenas, a realidade é esta, temos também que a tomar em consideração, digamos assim. E esta é a faceta mais, digamos, da competição económica. Na faceta da competição política, enfim, a partir do momento em que a internet começa a substituir os mídias, etc., não é? Outra coisa, fazer alguma coisa desse ponto de vista. Aquilo que os Estados autocráticos fazem é, digamos assim, impor censura e outras coisas. Aquilo que os Estados democráticos fazem, não sei bem o que é, porque até agora não têm conseguido fazer grande coisa, não é? Porque, de facto, a verdade é que as várias empresas da Meta, não é, controlam 80% do mercado mundial de notícias, digamos assim. Controlam, se calhar não controlam, não sei, mas de alguma forma é nas suas plataformas que elas circulam. Portanto, eu fico-me por aqui, é um pouco dizer que, digamos, há que fazer tudo o que for possível para não romper a base técnica que permite que a internet seja, digamos, global, não é? Que é de facto o name system, o ICANN, os protocolos comuns, digamos, a maneira como as aplicações funcionam, são aquelas coisas também que a Internet Society que se diz que são os building blocks de base, temos que nos agarrar a isso, temos que proteger isso o mais possível. Mas a verdade é que a geopolítica está lá, não pode ser ignorada e há competição entre nações e nem todas as nações, digamos, se podem, enfim, gostamos mais de umas que de outras, pronto. E há de facto também esta realidade que é o mundo e os problemas que ele enfrenta que não podem ser, pronto, desenquadrados destes números, pronto, digamos assim. Portanto, eu só lancei dificuldades para a mesa, não é? Mas é a realidade, esta é a realidade, é bom que não se ignore, digamos assim. Espero não ter levado tempo demais. Muito obrigado, Zé. Eu agora vou passar a palavra à única pessoa que nos pode ajudar aqui a resolver estes problemas, porque, não é? Quando ninguém se entende, nós achamos que as Nações Unidas vão tratar de resolver o problema. E depois, obviamente, nunca ficamos satisfeitos, devo dizer, não é? Como alguém dizia numa apresentação que eu assisti, o Vítor Ângelo deve-me confirmar isto, um antigo embaixador, um antigo quadro da ONU, que era embaixador da Áustria, em Lisboa, dizia que vocês acham que a ONU vai fazer o paraíso na Terra, só está a tentar evitar que seja um inferno, não é? E portanto é essa, eu compreendo muito bem e aí normalmente estou no centro das críticas nesta ocasião, mas de qualquer maneira, quando ninguém se entende, as Nações Unidas parecem ser o ponto onde nós desaguamos para nos entendermos e portanto eu ia passar aqui a palavra ao Vítor Ângelo, a quem agradeço também a participação neste debate e que nos pode trazer uma visão diferente também do que aqui se passa. Bem, muito obrigado pelo convite.
na realidade, espero que as vossas expectativas não sejam muito elevadas. É a única coisa que eu posso dizer para começar. Eu acho que o José Legato fez um panorama muito interessante da geopolítica, por isso é muito difícil acrescentar algo mais àquilo que ele disse. Eu estou, no fundamental, estou inteiramente de acordo com o que foi dito. Diria só algumas coisas um pouco desarticuladas, mas que me parecem importantes para a reflexão. Uma delas, ontem houve a reunião, a segunda reunião presidencial do Quad, em Tóquio, ou seja, dos presidentes dos Estados Unidos, dos primeiros-ministros do Japão, da Austrália e da Índia. Publicaram um comunicado relativamente extenso, um bom comunicado, aliás, porque permite estudar e ver qual é a posição destes 4 líderes em relação a problemas fundamentais, não só na região Indo-Pacífica, mas também problemas globais. Mas eu, desse comunicado, resumiria apenas uma frase, que é a seguinte: o comunicado diz a determinada altura: "This is a time of profound global change." E, na realidade, nós estamos num momento histórico, num momento de viragem na história contemporânea. E se há uma das mensagens que eu gostaria de transmitir neste momento é de que a situação em que nos encontramos hoje é uma situação extremamente séria e de consequências e de evolução imprevisíveis. E eu penso que é preciso ter isso em conta quando se olha para os próximos tempos e, sobretudo, quando se olha para o futuro. Uma das consequências, certamente, desta situação atual, apesar de eu ter dito que são consequências imprevisíveis, há pelo menos uma das consequências que pode ser prevista, que é uma fragmentação crescente da cena internacional. Nós vamos assistir a uma divisão maior ainda e mais acentuada da cena internacional em blocos de países com regimes similares, ou com regimes complementares, ou com regimes que se podem entender, e essa fragmentação da cena internacional em termos de blocos vai certamente ter um impacto em determinadas áreas e na utilização de determinados instrumentos, e eu considero que um dos instrumentos onde esse impacto poderá acontecer é na área digital, por isso na área da internet. Esta é uma das primeiras conclusões que eu sugeriria. A segunda, eu lembraria que em junho de 2020, por isso há cerca de 2 anos, o secretário-geral das Nações Unidas apresentou um roadmap for digital cooperation, que era fundamentalmente uma tentativa de olhar para os próximos 10 anos e ver qual poderia ser o papel das Nações Unidas na área da digitalização e na área digital, por um lado, e por outro lado, quais seriam, digamos assim, as responsabilidades dos diferentes atores nessa matéria e no desenvolvimento e no acesso à internet. Curiosamente, o relatório, eu tive a oportunidade de ver recentemente o relatório, de ler recentemente o relatório é extremamente vago e quando se procura nesse relatório ver qual é o papel possível para as Nações Unidas, vê-se que esse papel é um papel extremamente reduzido e é meramente um papel em que se definem algumas boas intenções e alguns objetivos muito genéricos, mas pouco mais do que isso. Porque, na realidade, a maior parte dos Estados-membros das Nações Unidas não querem que haja uma interferência muito grande do sistema das Nações Unidas em tudo o que é a gestão da internet. Eles querem, por um lado, que a gestão continue a ser feita como é feita hoje em dia, que é feita de um modo relativamente, como é que eu diria, que combina várias contribuições da sociedade civil, de organizações não governamentais e também de atores governamentais e de atores comerciais.
Por isso é um dos aspectos, certamente, da posição dos Estados em relação àquilo que poderia ser o papel das Nações Unidas. E, por outro lado, o relatório meramente define 2 ou 3 grandes objetivos, que são objetivos certamente muito nobres, mas que não são mais do que wishful thinking, como alguém disse. Por um lado, uma das ideias é de que no ano 2030 todas as pessoas no universo deveriam ter acesso à internet de um modo que fosse livre e com custos muito, muito pequenos ou sem custos praticamente. Por outro lado, um segundo aspecto desse relatório é que deveria haver maior cooperação nos próximos anos na área da inteligência artificial. Ora, exatamente nessa área, o que nós temos estado a verificar nos últimos anos é que esse é um dos domínios em que a competição entre as grandes potências tem aumentado dramaticamente e certamente a competição entre os Estados Unidos e a China na área da inteligência artificial vai ser um dos fatores dominantes no relacionamento entre esses 2 países nos próximos anos. No entanto, o relatório fala da necessidade de se cooperar em matéria de inteligência artificial, sabendo perfeitamente que, na realidade, essa recomendação esconde uma competição feroz que existe exatamente nessa área. E, por outro lado, uma terceira dimensão do relatório do secretário-geral, do roadmap, que na realidade não é um roadmap, mas é mais um inventário de intenções. A terceira dimensão é de que a internet deveria respeitar os direitos humanos e ser utilizada para a promoção dos direitos humanos através dos diferentes países do universo. Estes são alguns dos aspectos que são mencionados no relatório, mas na realidade o que se verifica para além da fragmentação crescente que eu mencionei no início das relações internacionais e para além de um papel extremamente reduzido que as Nações Unidas possam desempenhar em matéria de regulação ou em matéria de cooperação na área da internet, eu penso que um outro aspecto que conviria mencionar é de que cada vez mais os governos estão extremamente preocupados com o controle da internet, e nomeadamente nas seguintes áreas: na área da inteligência artificial, como eu disse, por outro lado, na área da cybersecurity, da segurança cibernética, também no controlo das fake news, e provavelmente essa é uma das razões que explicou a decisão tomada em relação às chamadas agências noticiosas russas, que foram neste momento suspensas do espaço europeu. E, por outro lado, uma quarta área em que há uma preocupação também muito grande é a utilização da internet para manipular a opinião pública e para permitir situações como aquela que nós verificamos nos Estados Unidos à volta da política de Donald Trump. Este é um pouco aquilo em que nós nos encontramos, assim em que nos encontramos. Fora isso, eu penso que haveria muito pouco mais a dizer do que aquilo que já foi dito. Na realidade, o que nós temos neste momento são 2 mundos: é o mundo chinês e o mundo ocidental. Eu não lhe chamaria o resto do mundo, mas é o mundo ocidental, que é fundamentalmente o mundo que está dominado, como aliás os slides do José Legato mostraram, está totalmente dominado, ou quase totalmente dominado, pelas grandes empresas e as grandes plataformas norte-americanas. E isso é o que vai acontecer, certamente o que irá acontecer. A grande questão que se põe, por um lado, é saber se o universo chinês se vai expandir ou vai continuar apenas a ser um universo destinado à população chinesa e ao controle da população chinesa, quando ao mesmo tempo é evidente que o universo chinês precisa de pontes e de passagens para a comunicação com o resto da internet, por isso com o universo
ocidental, mas fundamentalmente a questão em relação ao universo chinês é saber se ele se vai expandir noutras partes do mundo em que os interesses chineses são cada vez mais prementes, são mais presentes, estão cada vez mais presentes, ou se vai apenas continuar a servir a população chinesa e a servir nomeadamente uma grande preocupação, que é a preocupação do controle dessa população por parte das autoridades políticas, e, por outro lado, a questão de saber se, para além do universo chinês e do universo ocidental, se vai aparecer um outro tipo de universos, como nomeadamente aquele que foi mencionado em relação a uma Rússia que poderia tentar criar o seu próprio sistema informático e de internet. Este é um pouco o que se passa. É evidente que há a questão, e que parece que é uma questão importante, que é a questão dos bloqueios que determinados países fazem a determinados serviços, mas isso são questões muito particulares em relação a determinados países, seriam vistos caso a caso, mas no fundamental aqui a mensagem é saber em que medida nós podemos utilizar a internet como um instrumento de promoção da cooperação internacional, um instrumento da promoção da paz e da liberdade e dos direitos humanos internacionalmente, ou como é que a internet vai continuar a ser utilizada por quem tem de facto o poder e ser utilizada para manipular e para garantir que esse poder não é perdido. Por isso essas seriam algumas das questões que eu levantaria, sem entrar noutros aspectos que já foram suficientemente tratados pelo José Legato. Muito obrigado. Muito obrigado, Vítor Ângelo, por esta intervenção mais global. E agora passávamos perdão, passávamos ao tempo de debate, de perguntas e respostas, se há respostas para as perguntas que vão ser feitas. Eu não sei se há alguém na sala, se alguns membros da mesa querem perguntar alguma coisa a outros, só para aquecer, e depois passava a transmitir-vos aqui os debates, que vocês também devem estar a ver no chat, com certeza, não é? As perguntas, perdão. Alguma questão aí da audiência? Boa tarde, Lara Timóteo. Tenho uma questão para fazer. Esse dito duopólio existente da internet no ciberespaço, que existe até agora, não irá sofrer modificações com a introdução da internet da Tesla na Europa? Muito obrigada. Alguém quer responder enquanto não aparecem mais questões? Nuno, eu posso fazer a minha e depois junta? Sim, senhora. A questão que eu colocava é, tudo o que nós ouvimos é de uma clareza enorme. Mas há duas áreas em que eu pergunto como é que se está a lidar com elas ou como é que elas se vêm a desenhar, que têm a ver com a investigação científica na área da saúde, que é global, e nós vimos isso com o Covid e como é que é, e a internet foi determinante para estas ligações, e num contexto ainda mais amplo, que é à volta das universidades, que eu continuo a receber informação de universidades russas e universidades sobre conferências e questões dessas, portanto, a parte da academia. Se as academias também vai haver fecho à volta destas áreas, que são as que estão subjacentes ao desenvolvimento da humanidade em várias vertentes. E a parte da saúde, principalmente essa, é muito crítica, dado o caso recente do Covid.
Eu vou passar a palavra aqui ao Carlos Fulgêncio para fazermos 3 questões e depois a seguir volto a passar a palavra para a mesa. Carlos. Certo, muito boa tarde a todas e a todos, muito obrigado professor e saudar os conferencistas e todos os presentes e felicitar-vos pela excelente organização, o tema não podia ser mais pertinente. Assim, não sei se me conseguem escutar bem porque constrangimentos tecnológicos, ainda bem, constrangimentos tecnológicos, o meu acesso à internet aqui é muito fraquinho. Mas vamos lá ver, eu tenho só uma questão e trazia aqui para a reflexão, mais para a reflexão do que propriamente até uma pergunta, mas em termos, a internet continua a ser o que é, e mesmo os 2 modelos que o professor Legato referiu, a internet continua a ter a mesma matriz tecnológica e está assente exatamente nos protocolos e no DNS. O controle, o que a China faz ou que a Rússia faz no controle ou que fazem outros Estados, é feito exatamente através da mesma estrutura tecnológica. E daí a minha questão, saber até que ponto a internet via satélite, mantendo mesmo os mesmos protocolos, a mesma base tecnológica, poderá subverter, no melhor sentido neste caso, o controle de acesso que é feito por todas as autocracias que nós conhecemos. E vemos agora concretamente no caso da Ucrânia que o fornecimento do acesso via satélite foi uma forma de manter a Ucrânia ligada ao mundo e de nós sabermos o que é que se está a passar lá. Obrigado. Muito bem. Posso passar-vos a palavra? André, David, Vítor, Zé. As 3 questões. Primeira, o duopólio irá sofrer modificações com a introdução da internet da Tesla na Europa, relacionada aqui com a do Carlos Fulgêncio. E há pelo menos 2 comunidades ou 2 eixos de interligação que se vão manter, saúde e as academias. Bem entendi o comentário desta questão. I would take can you hear me, Nuno? Yes. Can I take the word? Okay. I'll talk a little bit about the satellite access. We are analyzing the benefits of these solutions. It's not only Tesla, it's probably the most well-known, the most notorious one, right? But there are other solutions out there launching the constellations of satellites. It brings, apparently, it brings an opportunity to provide for continuous ubiquitous access, even for remote locations. So not only for Europe, it can be a good opportunity to connect, to close the gap of those people who cannot connect in developing countries, like in places in Africa, places in Latin America and Asia. But there are regulatory constraints and there are financial constraints. These equipments are expensive. The terminals that the customers would need to buy are expensive. So it has to be analyzed, how would these people connect? Perhaps a solution could be cyber cafes, things like that, but not eventually handheld devices as we have here in Europe for those satellite systems. And then there is also a regulatory issue from point of view of licenses. Are these autocrat governments going to grant permits for these companies to operate under geography? Perhaps they ban the existence of this equipment, just like in the past we saw that satellite dish antennas were banned in countries where they didn't want to have the reception from foreign channels some decades ago. So there are still a lot of questions there. There are still a lot of things to decide, and yet these commercial systems are only on test mode. So we have to wait to see. But potentially they can be a solution. And regarding the communities and the sectors, health and education,
I think this was one of the bases of creating the internet at the beginning, right? It was about connecting universities, connecting knowledge centers, connecting research facilities. And this is the whole spirit of exchanging now all types of information, even what a citizen does when he or she goes walking on the street, take a picture and share it. That's perhaps too much an example of what can be done on a day-to-day basis, but the original purpose of the internet was to exchange research and information, and this has to continue. There's a health issue on the health sector. There's an issue of privacy, and this also has to be taken with a pinch of salt, because it is important to ensure that there is no abuse on how the data is exploited, in the sense of extracting value out of data. So it is important to ensure that privacy laws are respected, and health is one of the sectors where this is more critical. So it's also important to take into account this aspect. Anyone else wants to comment? I actually can tell you that last month I spent 1 month in India, and one of the things that puzzled me when getting the visa was reading that satellite phones are forbidden for whatever reason. I don't know why, but the fact is that you cannot bring satellite phones into India as a foreign traveler. Okay, so any other comments, Vitor, Zé and Andrea? Talvez eu possa dizer uma ou duas coisas. Força. Sim, em relação à questão posta sobre o intercâmbio de informações entre as universidades, a questão da pesquisa biocientífica e biotecnológica, na realidade o que os governos procuram, acima de tudo, é controlar tudo que possa pôr em causa o poder existente, quer dizer, e é nessas áreas que vai incidir o controle. Nas outras áreas é evidente que o intercâmbio de informação, etc., vai continuar. Mas tudo aquilo que possa ser visto como uma ameaça ao poder existente, ou tudo aquilo que possa ser visto como favorecendo o poder do oponente, seja ele o oponente interno, seja o oponente, um Estado hostil. Essas são as áreas em que cada vez mais haverá uma tendência para invocar a soberania nacional e para invocar questões de controlo da internet. E eu penso que se vai muito nesse sentido. Eu penso que à medida que há uma fragmentação, uma constituição de blocos geopolíticos, haverá certamente uma tendência para definir determinado tipo de plataformas, determinado tipo de sites, etc., como não correspondendo ao interesse nacional, pondo em causa mesmo o interesse nacional, e nessa altura, evidentemente, poderá haver uma desconexão, um desconectar desses serviços. Mas em relação às universidades, ou em relação, em geral, às questões mais científicas, eu não vejo que haja grandes riscos nessa área. Muito obrigado. Obrigado. Zé e Andrea, então posso fazer um comentário, uma pergunta? Estão-me a ouvir? Imagino que sim. Eu gostava só de colocar a seguinte interrogação que eu tenho, que é a internet pelas boas razões. Ok? Talvez o David. For the good reasons. Ok? We had, David, I can follow in English. We had a couple of weeks ago a discussion on our metadata law, which is a big European discussion about the metadata that the telecom operators should keep on connections for access by police,
and criminal investigation and so on. I'm not going to discuss the details, but one of the basic points is that data must be stored in national or at least European space. Okay? So that means you are splitting something for the good reasons, to protect the rights of citizens. And so the same way as Vitor was saying, there is an attempt to control the citizens. We must consider that in some cases we have an attempt to defend their rights. Okay? And so there you have this conflicting directions, but probably we will not call it splinternet, but some structured levels, some levels of protection of spaces or even domains, and some constraints on the storage, for example, of information will have to be put in place because of the basic rights of citizens. So this is just a question: is there a splinternet for good reasons or not? As we are seeing in all this huge legislation that you are facing now. Yeah, listen, the reason why data cannot go to another jurisdiction, it's because there is a feeling that in these other jurisdictions, data will not be handled according to privacy, right? Yeah. Right? Yeah. So the European Union allows data to travel, for instance, to Argentina. There is an adequacy decision with the Argentina legislation has been revised, and because the spirit is very similar to the GDPR and to the European law, data can flow to Argentina. So it's not that data cannot flow. Data can flow, but it can flow to the right places where data will be treated the right way, the way it should be treated, respecting privacy. Now, there is an issue with data flows between the United States and Europe, or rather from Europe to the United States. And what is the reason there? The reason is because the European Union believes that European citizens' data can be monitored and massively surveilled by the US authorities. How can you change this? Well, don't allow this kind of surveillance, and then data will be able to flow. Or set up a right privacy regime, and then data will be able to flow the same way data can flow to Argentina. So it's not that data is forbidden to flow just to protect the citizens. It's because there is also a competitive disadvantage if data can flow and companies can extract value out of data in a different way than local companies cannot do. It is important to take into account all these decisions. I don't think there is a right splinternet, and all splinternets are wrong because they impede people from communicating, and they, as I tried to explain earlier, one of the consequences would be that the experience for browsing on being online, activities online, would be completely different depending on where you are located, and this is very far from the spirit of the internet. So no, I don't think there are legitimate splinternets. Good. José and Andrea, what's your experience there? Então, eu tenho muita mais dúvidas agora que certezas, mas esse é um âmbito muito complicado. Então, talvez uma reflexão aqui, primeiramente para responder efetivamente a origem da internet, a origem do TCP/IP, do DNS, dos protocolos IP, é académica. Ou seja, na sua origem, a internet foi um projeto
financiado pelos militares, pelo Departamento de Defensa, pero criado para as universidades. E até os primeiros anos 90, internet era primariamente acadêmico. Agora eu, que acabei a universidade, a faculdade em 2003, a primeira vez que consegui fazer o meu acesso à internet foi na universidade. Ninguém tinha internet ainda na casa, não? Mas tudo isso mudou na volta dos anos 2000 e acho que um ponto de cambio enorme foi em 2007 com a introdução dos smartphones, com o iPhone, não? E acho que isso acho que mudou o panorama dos serviços da internet. Agora, o ponto que eu queria fazer é que aqui falamos da internet, não? Mas não, na verdade, a internet como palavra é muito inclusiva ou exclusiva, não? Mas para simplificar, temos 3 níveis, não? Temos um nível de network. A pergunta de antes não era Tesla com os satélites, como se consegue. Então, esse é o nível de internet, que são os cabos, são as empresas de Internet Service Providers, ou as operadoras telefônicas, que elas também têm um impacto no controle do fluxo de dados. Os operadores telefônicos também gostam muito de ter acesso aos dados para network optimization, mas também sabemos que vendem esses dados sobre nós. Mas mais ou menos esta área está mais ou menos regulada, não? Tem acordos por fazer cabos submarinos, tem a ITU que nesse tem um papel bastante claro. Em cada país tem a operadora que era a antiga monopolista e depois tem um mercado liberalizado e tem umas regras. Depois tem um nível que é o nível do protocolo, não? Onde opera ICANN, onde opera RIPE, onde tem todas essas partes onde diferentes redes comunicam com esta cola e parecem uma. E essa também mais ou menos está regulada. Tem uns organismos, tem uma forma de criar protocolos, de fazer consenso. E depois tem o terceiro nível que eu chamo de web application, não? De aplicações como serviços como WhatsApp, ou como Google, ou como Facebook, onde a regulação não existe. É o mercado o que regula, não? É o mercado e, no caso chinês, é a impossibilidade de acesso a esse mercado. A Google não pode operar ali, o Facebook não pode operar na China. Agora, a Apple já não vai fazer mais os iPhones na China, mesmo do ponto de vista de hardware. E na realidade é ali, é nesse nível onde vemos a maioria dos problemas. A coisa muito complicada aqui é tentar resolver esses problemas que acontecem no nível do web application, atuando ao nível do network ou ao nível dos protocolos. Eu não posso dizer se esse é bem ou mau, se vai funcionar ou menos. O que posso dizer é que até agora não está funcionando e apresenta um perigo de, efetivamente, de splinternet de romper tudo isso. Se o splinternet é bom ou mau, não sou eu que posso dizer. Às vezes, quando eu, hoje pela manhã, acordei e vi que um rapaz de 18 anos entrou numa escola com uma metralhadora e matou 15, não? E hoje, não sei se vou ler um artigo que foi radicalizado na internet
utilizou social media para... É o primeiro, penso, talvez a internet não é tão bom, não? Mas não é para mim fazer essa decisão, acho que não é para a ICANN, para esse nível técnico, operar nesse sentido, não? Dizer qual é o mau, qual é o bom. O que acho é que efetivamente, acho que nós como comunidade ainda já estamos a lidar com ideias de soberania, de, como é que fala em português? Rule of law. Rule of law. É Stato di diritto, come in italiano, è uno Stato di diritto. E o monopólio da violência, não? São conceitos fundantes das nossas democracias. Ainda estamos a lidar como conjugar isso com essa tecnologia. E não é simples. E não, porque ainda mais, não era simples num país de 10 milhões, não era simples num país de 200 milhões, como 300 como os Estados Unidos, não vai ser simples com 5,5 bilhões de pessoas, não? Mas é ali onde temos que encontrar mais ou menos uma solução. E a iniciativa do secretário-geral das Nações Unidas há 2 anos atrás era nesse sentido. Eu lembro, era em Paris, não? Em 2018, no Internet Governance Forum em Paris, quando participou a Merkel, participou o Macron e também estava o Guterres, que eles disseram: temos que fazer alguma coisa. Até agora, nem o mercado, nem a comunidade técnica conseguiram ajudar-nos a combater o terrorismo, parar a ciberguerra. Então, não podemos ficar esperando, vamos actuar nós. E como é que actuamos? Como sempre hemos actuado durante esses últimos centuries, siglos, não? Fazendo as leis, regulando-os. Funcionam menos? Vamos ver, mas esse é o nosso mecanismo. Nações Unidas tentou fazer uma forma diferente, eu segui até um certo ponto, sei que perdeu um pouco de steam, de força, mas acho que esse é o sentido. Temos que encontrar como comunidade global uma forma de regular o nível esse de web application. Não pode ser somente o mercado, ou não pode ser somente o modelo chinês, que é aqui, cuius regio, eius religio, e eius web application, onde diz aqui temos Tencent, temos Renren, temos nossos serviços, e só funciona para os chineses, e só nessas formas podemos controlar a nossa população. Acho que isso não pode ser uma solução. Às vezes vejo que mesmo a União Europeia tem mais ou menos essa tendência de dizer, não? Como ao princípio da pandemia, quando dizia talvez uma ditadura é mais eficaz em controlar uma pandemia que uma democracia. Eu lembro, mesmo nossos periódicos dizia isso, não? E, afinal vimos que não funcionou tão bem na China. E acho que, mas ao mesmo tempo lembro, quando, metade dos anos 2000, que diziam a internet vai acabar com a ditadura na China. E isso mesmo também não aconteceu. Aliás, fortaleceu a ditadura. Então é muito difícil aqui fazer previsões, acho que mas é muito fácil pensar que a solução é mexer com o network ou com protocol layers, não? É como um pouco uma shortcut, como é português shortcut, um atalho, não? Um atalho, mas às vezes o atalho leva até outro lugar que eu não queria chegar, não? E essa é a minha reflexão para aqui. Apesar de tudo, sobre a questão da internet satélite, é só uma observação. A internet satélite, das constelações de satélites que estão a ser lançados agora, os satélites têm um alcance relativamente limitado, ou seja, enquanto que a internet satélite tradicional
o alcance do sinal é vários milhares de quilómetros, na nova solução é relativamente localizada, apesar de tudo, o que quer dizer que haverá oportunidades para os Estados controlarem a coisa mais de perto. Portanto, eu não imagino que não vai haver grandes alterações. Pronto. Como em relação à questão geral, é um bocado o seguinte, eu acho que nós, enfim, temos que ter consciência que o momento é mais complicado do que era, digamos, normalmente, e temos que ter consciência de uma coisa que digamos, como o David diz, e a Internet Society diz, e o Andrea também diz, que é, há uma parte da infraestrutura e do modo de funcionamento em que não se deve tocar mesmo. Não se deve tocar, não se deve expulsar ninguém da internet, não se deve fazer protocolos que tornem partes da internet inconsistentes entre isso. Portanto, aquela base no qual a internet pode ser global deve ser intocável. Digamos, o DNS, os protocolos gerais, etc, etc. E que, digamos, deve ser claro para toda a gente que expulsar países da internet não é a solução. Não conduz a nada, digamos assim, antes pelo contrário, só digamos, diminui as oportunidades de diálogo entre as pessoas. Agora, pronto, também não podemos ser anjinhos, não é? Em pensar que não existem motivos nos Estados para tentar controlar a superestrutura, a parte de cima, não é? Digamos assim, a opinião pública, etc. Isso é um bocado inevitável e eu pessoalmente não sei como é que se regula. Eu penso que o que é mais urgente neste momento é todos ganharmos consciência de que não podemos sancionar, não podemos apoiar atividades que conduzam à fragmentação tecnológica ou à fragmentação de facto da internet em várias parcelas. Tendo consciência que é um bocado inevitável que os Estados vão ter que fazer coisas para resolver lá os seus problemas geopolíticos e, portanto, vão de certeza intervir nos níveis superiores. Mas para já era fundamental não apoiar iniciativas que mexessem na base de comunicação. Aqui na Europa, nós não discutimos isso, mas há uma velha tendência da Europa, que é uma tendência que é um pouco contraproducente, na minha opinião, que é como não consegue competir, digamos assim, tenta às vezes inventar mecanismos tecnológicos para ajudar na competição. E isso aí é errado. Portanto, de facto, recentemente houve tendências a nível da Comissão de tentar defender novos protocolos e novas soluções, que no fundo era a maneira dos operadores europeus dizer nós também queremos ter uma palavra a dizer para onde é que vão os dados e como é que se ganha dinheiro com publicidade, etc, etc. Esse tipo de atitudes têm que ser completamente rechaçadas, digamos assim, porque as soluções não vão vir daí. Digamos, a Europa nunca conseguiu fazer nada desse ponto de vista e até é incorreto, contribuiria para desfazer o coisa. Eu penso que depois há outro aspecto que torna, digamos, os Estados, digamos, ir isso aos pelos, não é? Que é a questão da internet poder ser usada para a guerra e para a guerra da opinião pública, não é? Digamos assim. Em relação à questão da guerra da opinião pública, não sei dizer nada. Em relação à questão da guerra, eu acho que deveriam, enfim, é uma ingenuidade minha talvez, mas que deveriam haver tratados internacionais de não agressão na internet, ou seja, deveria haver tratados que correspondessem a leis com penalizações de que a internet não pode ser usada para a guerra, para atacar os outros países, e isso já seria uma maneira digamos, de diminuir a pressão para a internet ser subdividida em partes estanques por causa desse medo de ser usada. Não é? Portanto, esse era o argumento da Rússia para se pôr de parte, portanto,
às vezes argumentos são argumentos, não é? Muitas vezes o argumento é controlar o seu próprio povo. Mas o facto é que, à medida que a digitalização prossegue, o perigo da utilização da internet para atacar infraestruturas civis, de redes elétricas, redes telefónicas, redes de água, etc., é tão grande, que por essa via pode haver um apelo para separar a internet em blocos, para tentar afastar do inimigo. E talvez, pronto, uma das maneiras pudesse ser tentar que houvessem, assim como existe a Convenção de Genebra para a defesa dos civis em tempo de guerra, também deveria haver a defesa da internet em tempo de guerra, não é? que excluísse a expulsão de países da internet e que também excluísse de forma sancionável, seriamente, a utilização da internet para a guerra. Enfim, isto é digamos, um comentário utópico, provavelmente, mas é pelo menos exigente do que dizer assim, não, vocês não podem usar a internet para defender a vossa opinião pública ou para vos defender de serem derrubados. É difícil dizer isso a um Estado, mas dizer que não é possível utilizar a internet para a guerra, deveria ser possível dizer, deveria ser possível acordar, deveria ser possível pôr em tratados. Enfim, é um comentário ingênuo. Muito bem, mais alguma questão final? Nós estamos a chegar ao limite das 19 horas. E, portanto, se alguém quiser ao vivo intervir, esteja à vontade. Não há mais questões? Os nossos participantes, a quem eu agradeço, se tiverem algum comentário final, já fizeram alguns. E, portanto, agradeço-vos a todos a vossa presença. Tenho pena de não estar, pelo menos ao vivo, com alguns de vocês, aqueles que estão aí na sala, mas Covid não perdoa. E, portanto, temos de continuar. Não é geopolítica, mas é uma política muito séria. E portanto, se alguém pergunta às pessoas do painel se posso dar por encerrada a sessão. Quero agradecer a iniciativa. Bem-ajam, muito grata. Sobre o ciberespaço é uma aprendizagem constante, porque é dinâmica à sociedade civil e à sociedade internacional, e de modo que aprendemos com as trocas de experiências uns com os outros. Portanto, bem-ajam, muito obrigada. Muito grata. Muito obrigado. Muito obrigado. Zé, Vítor, David, André, a Universidade Aberta, a APDSI, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Boa tarde, obrigado.